Fala, minha galera esperta, Leandro Lima na área. Vamos falar do Manaus FC, que acabou perdendo aí o título do primeiro turno nos pênaltis para o Amazonas. Bom, perdeu para o Amazonas, mas a gente tem que dizer aqui, cara, que o Manaus engrossou legal para cima da onça pintada. É claro que eu não vou fazer aquele discurso aqui que muita gente espera, de dizer assim, poxa, mas valeu, né? Fez um jogo duro, levou para os pênaltis, porque eu conheço muito bem a torcida do Gavião do Norte e sei que a torcida do Gavião, até pelos feitos do clube no campeonato amazonense, 6 vezes campeão, inclusive atual campeão em cima do Amazonas FC, a gente sabe que essa torcida ela quer muito mais do que apenas chegar numa final, quer muito mais do que apenas garantir a vaga na Copa, garantir a vaga na Copa do Brasil, que para mim já é coisa pra caramba, mas a gente sabe que essa torcida tá acostumada a títulos, tá acostumada a protagonismo. Então, não deu dessa vez, o time não garantiu vaga na Copa do Brasil, não garantiu vaga na final do Amazonense, mas é inegável que o Manaus fez um grande jogo, sabe? Engrossou muito para cima da onça pintada, num momento em que, sim, não era favorito, entra ali com uma condição inferior por conta de investimentos, gente. É uma coisa que, como eu falei no vídeo anterior aqui, onde eu falei só sobre o Amazonas FC, há uma diferença de folha salarial, há uma diferença da qualidade dos jogadores, porque um clube está montando um time para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B e o outro está disputando, vai disputar um Campeonato Brasileiro da Série D. Então é evidente que há uma diferença muito grande e há, evidentemente, um favoritismo por parte do rival. Mesmo assim, por exemplo, a gente ainda teve aí no meio da semana uma coisa que atrapalhou sim a preparação do Manaus, que foi a disputa da Copa do Brasil, o jogo contra o Atlético Mineiro, porque querendo ou não, você tem uma viagem, você tem ali menos tempo de recuperação, enquanto o rival teve uma semana toda livre. Então, isso é uma coisa que a gente tem que botar na conta também dessa derrota aí do Manaus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal, e não é exagero, quem viu o jogo sabe disso, que se o Manaus não tivesse feito essa viagem, não tivesse tido esse jogo no meio da semana contra o Atlético, eu acho que ele teria tido sim perna para vencer o Amazonas, porque mesmo fazendo uma viagem, mesmo jogando contra um time da Série A no meio da semana, o Manaus ainda conseguiu arrastar esse jogo para os pênaltis, sabe? Ainda conseguiu fazer um belíssimo papel. Evidente que a sua torcida, o seu staff, a sua diretoria lamenta não ter conseguido vaga na final do Amazonense, lamenta principalmente não ter garantido já a vaga na Copa do Brasil, que é o grande objetivo de todo mundo que está nesse campeonato amazonense, pelo menos garantir a vaga na Copa do Brasil, porque vaga na Copa do Brasil significa dinheiro, significa calendário ali, uma oportunidade, no caso do, por exemplo, o Manaus passou da primeira fase, foi para a segunda, deu para ganhar um dinheirinho legal já esse ano, e é sempre um dinheiro bem-vindo na preparação da equipe quando começa a próxima temporada, né? Começar com a certeza de que você vai disputar a Copa do Brasil é sempre muito bom. Com relação à vaga na Série D, que poderia ter sido garantida também, se o Manaus tivesse vencido esse confronto, ela é evidente que é uma coisa boa também, porém, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu acho que o Manaus, ele tem que parar, inclusive, de pensar em vaga na Série D para o ano que vem. No caso aqui, pensar em vaga na Série D para 2026. Porque um time que subiu de divisão tão rápido como o Manaus subiu, e ele subiu para a Série C apenas no segundo ano, da segunda tentativa dele disputando o Campeonato Brasileiro da Série D. Ele, em 2018, ele chegou na final contra o Imperatriz e perdeu. Digo, a final, o jogo do acesso. E no ano seguinte, contra o Caxias, ele sobe de divisão. A torcida do Manaus sabe que o Manaus não tem que ficar na Série D. Então, eu acho até que lamentar perder uma vaga na Série D
perder ali entre muitas aspas, é pensar, o clube voltar a querer ser pequeno. E hoje o Manaus, ele tem que pensar, na minha opinião, em voltar para a Série C. Ele tem que entrar na disputa da Série D com uma cabeça de que vai subir, com a cabeça de quem vai conquistar o acesso. Eu acho que, por exemplo, no jogo contra o Amazonas, inclusive, não é exagero nenhum dizer, né, quem assistiu sabe do que eu estou falando, que o Manaus poderia sim ter vencido o Amazonas em tempo regulamentar. Entendeu? Então, assim, esse é o espírito. Eu acho que, como diz, engrossou, foi para cima, buscou o resultado. E esse é o espírito que tem que tomar conta do Esmeraldino no decorrer da temporada. E principalmente com relação à Série D, que é, de fato, sim, o grande objetivo do ano. Subir de divisão, voltar aí a protagonizar na Série C, porque a gente precisa dessa vaga também, né? Precisa voltar para essa divisão. Agora, apesar do bom jogo que o Manaus conseguiu fazer, isso quer dizer que o time já está pronto, já está redondo, já está no caminho de que vai conseguir de repente o acesso na D. Eu acho que assim, ainda falta, para a gente que olhou bem o jogo assim, falta ainda o Manaus tem algumas melhorias ali, principalmente eu acho que na defesa, porém, pelo que a gente viu aqui, ele está no caminho certo, sabe? Até difícil de falar isso agora, porque a gente ainda tem aí o segundo turno, mas eu acho que no segundo turno o Manaus ele vai ter a tendência de ter uma pontuação melhor e, por que não dizer, ele continua ali candidatíssimo aí a chegar nessa final do segundo turno também. Apesar aí de todo mundo, como diz, a gente volta para estaca zero, vai ter que todo mundo remar de novo, mas eu acho que hoje eu posso dizer para vocês que eu vi ali um Manaus num caminho interessante. Agora eu só espero, né, eu vou aqui dizer para vocês, né, espero que o Manaus também não dê uma de doido ali, não dê uma loucura e queira dispensar o treinador Júlio César, né, porque espero que esse trabalho continue, eu acho que ele mostrou que está no caminho certo, mas eu digo isso sempre em sentido de alerta, porque o Manaus, como todo mundo sabe, é uma das cadeiras mais quentes do futebol amazonense, né? E às vezes uma derrota como essa, mesmo nos pênaltis ali, de repente, não seria surpresa para mim se o clube detonasse o treinador. E espero que não, porque, como eu falei para vocês ali, tem um caminhozinho ali e o Manaus mostrou que está indo no caminho bom. E é isso, pessoal. A gente tem aí, apesar de não ter conseguido essa classificação, tem aí um segundo turno pela frente, né? Tem a classificação pela vaga direta, que a gente já vai ter de cara um classificado pela classificação geral e podendo ter outro aí também, se tivermos um vencedor diferente na final do segundo turno. Mas eu falo isso depois em um outro vídeo. Mas nesse momento eu quero dizer aqui para o Manaus, para o seu elenco, para a sua diretoria, que está de parabéns pelo que conseguiu fazer nessa final. Poderia ter dado um resultado melhor, mas o caminho é esse. Nem sempre se vence, ainda mais quando você tem um adversário ali mais gabaritado, mais endinheirado, né, com muito mais reforços. Mas é bom também quando a gente olha que, mesmo com as limitações financeiras, com as limitações técnicas, o clube consegue ir lá e dar um calorzinho ali, dar uma sufocada ali e quase levar esse título do primeiro turno. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas vamos que o futebol não para.